Glória a Deus, graças a Deus estamos juntos mais uma vez no nosso programa Mensagem de Esperança. Antes de você ouvir a mensagem desta noite, eu quero te dar um aviso muito importante. O nosso culto da vitória, que era realizado às terças-feiras, agora passou para as quartas-feiras, às 20 horas. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, o nosso culto da vitória. E prosseguindo na sabedoria, no livro de Provérbios, esta noite você vai ter uma mensagem que vai tocar no teu coração. Torre forte é o nome do Senhor. Aprenda, seja edificado e com certeza, diante da luta, corra para o Senhor. Esteja conosco e no final quero orar pela tua vida. O nome do Senhor é uma torre forte. Esses textos, esses provérbios que nós vemos nesse livro, ele cria links, ele faz ligações com tantas histórias bíblicas, com tantas verdades teológicas, que se você se aprofundar no estudo desse livro, você vai perceber muito isso. Provérbios ensina, sim, uma sabedoria prática e secular. Mas mais profundamente do que isso, ele faz uma relação entre essa vida prática e o nosso Deus, o interesse do nosso Deus em nossa vida. Veja, ele não é um livro onde o nome do Senhor, a presença e a pessoa de Deus está ausente. Pelo contrário, Deus está muito presente. Algumas questões que nós chamamos de teológicas, mas que são verdades bíblicas que apresentam sobre Deus, vendo teologia aqui como um estudo sobre Deus, ou descobertas e aprendizados sobre Deus. Nós vemos, por exemplo, a soberania de Deus descrita nesse livro. Alguns versículos falam sobre isso. Por exemplo, o Senhor faz tudo com um propósito. Provérbios 16, 14. O 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está mostrando que Deus é um Deus soberano. Deus que é soberano sobre todas as coisas. O 22, 2 fala: o rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Nós vemos também aqui a onisciência de Deus, a capacidade que Deus tem de conhecer, de saber, de ver todas as coisas. Por exemplo, o 21, 2 fala: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor sonda ou pesa o coração. 15, 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Senhor vê tudo. O 15, 11 fala assim: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Mostra essa capacidade de Deus de saber todas as coisas. Provérbios também apresenta o Senhor, o nosso Deus, como Criador, como aquele que criou tudo, aquele que fez todas as coisas. Veja o 14, 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Provérbios mostra que há um Criador, que é Deus sobre todas as coisas. Ele mostra, por exemplo, que Deus governa a ordem moral do universo. O 10, 27 fala assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O 10, 29 diz: o caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. O 12, 2 diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Esses são alguns textos que mostram quem Deus é, as características de Deus, como Deus se relaciona conosco. Portanto, é verdade que Provérbio destaca a vida prática e a sabedoria secular, mas em todas essas questões, ele apresenta um Deus presente, ele apresenta quem Deus é, porque a própria sabedoria é uma personificação de Deus, ela mostra o Deus sábio, o Deus que ensina também para nós a sabedoria.
Existem algumas expressões da religião, principalmente da religião dos judeus, da religião de Israel. Você vai encontrar várias vezes em Provérbio a expressão temor do Senhor e conhecimento do Senhor. E se você lê os profetas, muitas vezes eles vão dizer também e vão citar essas expressões. Mas o mais importante, e que eu faço uma ligação com o texto que nós vamos falar hoje, é que o nome Deus é apresentado no livro de Provérbios 87 vezes pela expressão, ou ele é conhecido pelo nome Iavé. É esse nome que está aí no título, que está dando aí, Torre Forte, Iavé, é uma maneira da forma hebraica de escrever. Nós popularmente falamos Jeová, apresentando como Jeová, mas a expressão hebraica é Iavé, e ela tem um sentido muito profundo. Esse nome fala-nos coisa muito importante, e nós vamos ver, e vamos estar falando muito sobre isso. O que nós concluímos de tudo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos concluir que Deus se importa e tem interesse em nossa vida prática, secular e cotidiana. Não são só os temas que se referem à espiritualidade, como culto, adoração, qualquer forma de liturgia, ministério, que Deus está preocupado e que Deus quer ter interferência ou que Deus quer participar. Deus quer participar das coisas mais simples, do nosso trabalho, do seu estudo, da sua família, dos seus filhos. Deus se importa com a sua atitude, com os seus relacionamentos. Deus se importa com o seu trabalho, com o seu sucesso. Deus se importa com a sua família, com a sua saúde. Deus está se relacionando em Provérbios com todos esses temas da nossa vida. E tem mais, Deus considera na nossa vida o aspecto da verdade, da justiça social, do amor, moralidade, respeito com os pais, respeito com os idosos. Deus está se relacionando e Deus se está apresentando como um Senhor que se preocupa e que quer nos dizer algumas coisas em todos esses temas práticos da nossa vida. E eu escolhi esse texto para nós encerrarmos essa série sobre Provérbios. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Esse é um dos textos aqui que, sinceramente, a minha grande dificuldade foi tirar algumas coisas dessa mensagem. Não tirar no sentido de poder falar, mas realmente subtrair. Tinha muita coisa para falar. E eu tive que eliminar algumas partes desse texto ou dessa mensagem, porque poderia ser uma viagem muito longa, e talvez vocês se cansassem de viajar comigo. Mas eu creio que o Senhor pode falar conosco coisas maravilhosas e ensinamentos que serão alimentos para nós enfrentarmos o nosso dia a dia, para nós enfrentarmos a nossa vida. Primeiro, essa expressão, torre forte. Há uma palavrinha, e essa palavrinha está usada lá no Antigo Testamento, que é a palavra Midgal. Torre aqui, se você pegar uma Bíblia hebraica, a palavra que vai estar lá é Midgal. E é interessante que essa palavra significa lugar grande, alto, forte. Ela traz também um aspecto incluído nessa palavra Midgal, que é um lugar onde você pode olhar, observar, lugar de abrigo e de cuidado e proteção. Tudo isso está incluído nessa palavrinha torre. Então, quando diz aqui que o nome do Senhor é uma torre forte, está dizendo que o Senhor, o nome do Senhor, é um lugar de abrigo, de proteção, de cuidado, e é um lugar forte, indestrutível, um lugar alto, um lugar elevado, em que nós podemos correr para Ele e encontrar segurança. Amém? No sentido histórico, essas torres, embora elas tivessem algumas torres se apresentavam com outras características, a que está expressa aqui eram construções muito fortes, altas, que tinham alguns aspectos importantes. Elas tinham alguns objetivos. Um deles, elas eram usadas como proteção num momento de guerra. Quando havia uma guerra, os guerreiros, eles poderiam
ir até essa torre, correr até essa torre. Ela servia de abrigo para que eles pudessem estar no combate, mas ela também servia para uma estratégia de ataque, por ele estar em cima, e aí o uso comum daquele tempo da flecha, do arco, então havia uma condição de luta e de ataque muito mais eficaz do que aquele que estava no solo. Se você já assistiu algum desses filmes épicos, filmes antigos de guerra, em alguns momentos vão aparecer ali as torres, umas menores, outras maiores, mas você já deve ter visto isso. E algumas delas eram quase impenetráveis. Elas tinham também um sentido estratégico, que uma vez que estava num lugar alto, era possível se visualizar o que o inimigo estava fazendo, como eles estavam se preparando o ataque, como os exércitos estavam preparando para vir contra o povo, o cerco que eram feito. Aquelas pessoas que estavam na torre, ela podia ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo e assim se preparar para aquele ataque. Essas torres eram muito importantes e elas possibilitavam muitas vantagens quando se corria para ela. Mas elas tinham também ainda um outro sentido, que era num caso de catástrofes, quando existiam alguma calamidade, como inundações, grandes temporais, ou algumas coisas semelhantes. Não só aí as pessoas que faziam parte do exército, mas mesmo a população de uma cidade podia correr a essa torre e encontrar ali abrigo contra aquela tempestade, contra as inundações, contra as catástrofes que vinham sobre eles. Eles podiam encontrar abrigo nessas torres em situações de emergência. E aqui então a linguagem simbólica está dizendo que o nome do Senhor é essa torre forte. Quando esse provérbio é dito para as pessoas naquele momento, eles estão entendendo o que isso significa. Talvez a gente, por não conhecer isso, talvez porque a gente não tem na nossa cidade, talvez porque nós nunca vimos ou estivemos em uma torre assim, a gente não dá o devido valor ao que esse texto está dizendo. Mas as pessoas daquele tempo sabiam o significado, a importância que tinha a torre forte, a torre elevada. Eles sabiam o quão importante era as cidades possuírem, não só uma, mas muitas vezes várias dessas torres, para a proteção da população e deles. A segunda questão aqui nesse versículo está no nome do Senhor. Mais uma vez eu volto para essa palavrinha Yavé, que, como eu disse, ela se encontra 87 vezes no livro de Provérbios. Essa palavra, ou o nome do Senhor, ele foi citado na Bíblia pela primeira vez, como Yavé, lá em Êxodo, no capítulo 3. Quando o povo de Israel estava no Egito, sofrendo sobre a escravidão do Egito, Deus aparece a Moisés, Moisés estava lá fugitivo, e convidando Moisés para ir de volta lá no Egito, tirar o povo de lá para levar para a terra prometida. E um diálogo que Deus tem com Moisés, descrito ali no capítulo 3, versículos 15 para frente, Moisés faz alguns questionamentos com Deus. E um dos questionamentos que ele faz com Deus é: Senhor, olha, o Senhor está me mandando ir lá, falar com o povo, falar com o faraó e tirar o povo de lá. Beleza, agora, eles vão me perguntar, quem foi que te apareceu? E como que é o nome? E o que eu vou responder para eles? Aí Deus dá uma resposta para Moisés e diz assim: Moisés, quando você for lá falar com o pessoal, diz assim que eu sou o Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que eram os antepassados dele. Mas, tem uma coisa, eu vou me apresentar, estou me apresentando a você, eu estou me revelando a você por um nome, que sempre foi o meu nome, mas que até agora ninguém citou, que é o nome Yavé. E esse nome significa: eu sou quem sou, eu sou o que sou. Significa aquele que é suficiente em si mesmo. E tem mais, Moisés, de agora em diante, todo pacto e toda aliança que nós vamos fazer, eu vou me assinar com esse nome Yavé. Esse nome vai ser o nome do pacto, o nome da aliança. E tudo que nós vamos fazer, usando uma linguagem humana e mais moderna, seria o seguinte: de agora em diante, Moisés, todos os documentos,
todos os contratos que nós formos assinar, eu vou usar o nome Yahvé, e eu vou cumprir aquilo que eu fizer, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometer. Então, Moisés, quando eu me apresentar e disser o meu nome é Yahvé, você pode ter certeza, o que eu disser vai ser cumprido. Esse é o meu nome por estatuto perpétuo. Esse é o meu nome eterno. E o nome Yahvé pode ser traduzido como o Eterno, aquele Deus que não muda, aquele Deus que é o mesmo. E se você já tivesse, talvez entendendo o que eu estou falando para você aqui, seu coração já ia estar queimando, não via a hora de dar glória a Deus e aleluia. Por quê, queridos? Porque esse Deus ainda é o nosso Deus. A torre forte daquele tempo ainda é a nossa torre forte. Ele ainda é o abrigo das nossas vidas. Quantas tempestades, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades, o Eterno continua sendo o nosso Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus daqueles que vão a Ele buscar refúgio. Glória a Deus. Deus se faz conhecido então por esse nome. Esse é o nome, é o seu nome para sempre. Ele está dizendo para Moisés, Moisés, por esse nome, e com esse nome, você não precisa temer o faraó. Você pode ir lá falar com ele. Com esse nome, Moisés, você não precisa ter medo de liderar o povo. Você vai ter capacidade para liderar o povo. Com esse nome, Moisés, você fará o impossível se tornar possível. Com esse nome, Moisés, você vai fazer milagres. Com esse nome, Moisés, o mar vai abrir, pão vai cair do céu, vai haver proteção contra o calor do dia, vai haver proteção contra as trevas do deserto. Com esse nome, Moisés, você vai conseguir chegar na terra que eu tenho dito para você que vocês vão. Use esse nome, é o nome que vai garantir a vitória para você. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Amém? Glória a Deus. Torre forte é o nome do Senhor. E a expressão é o justo, então, aquele que confia no Senhor, aquele que buscou a sabedoria de Deus, entende qual é a vontade de Deus, ele agora toma uma atitude de correr, de ir até essa torre. Veja bem, que o texto não diz assim, torre forte é o nome do Senhor, essa torre vai ser instalada onde você estiver, essa torre vai vir até você. Não, ele diz que o justo corre para essa torre, ele vai até o Senhor, ele tem que buscar o Senhor, ele tem que ir até ela. E aí que eu entro na continuidade dessa mensagem. Queridos, na nossa vida e em tudo que passamos, nós temos algumas ou muitas batalhas, muitas adversidades, muitas tempestades. E nesses momentos é que o Senhor está se colocando como a torre forte para ser o nosso abrigo. Eu estive conversando desde domingo passado e hoje mais um pouquinho com o Tadeu. O Tadeu é o nosso piloto aqui da igreja. Eu ainda não voei com ele, mas vou voar logo, logo. E quando eu for voar, eu quero que ele faça todas aquelas coisas mesmo, de soltar o avião, virar de outra cabeça, fazer... Porque teve um irmão aqui da igreja, que eu não vou falar quem foi, que foi viajar com ele. Não, Tadeu, não faz isso, fica direitinho e tal. Eu quero conhecer tudo. Mas o Tadeu me ensinou algumas coisas sobre isso. Vamos ver se eu consigo dizer tudo. Existe um instrumento na aeronave chamado de controle de atitude do avião. Eu falei um pouco sobre isso domingo passado. Mas esse instrumento ele é muito importante para o controle da aeronave. Ele mostra, por exemplo, algo chamado horizonte artificial. Quando o avião, a aeronave, está indo num caminho certo, ela tem o destino, ele não precisa tanto olhar pela janela do avião, é janela que chama? Pelo vidro do avião, ele pode ficar olhando para esse instrumento. Ele vai dizer tudo. E é bacana, ele tem o desenho assim, é azul em cima e marrom embaixo. O azul mostra o céu e o marrom a terra. Ok, quando aquilo tudo está certinho, o azulzinho ali e o marronzinho embaixo, a aeronave está ok, está bacana. Mas ele diz para mim que a importância maior desse instrumento é quando ele entra, por exemplo, numa nuvem e ele perde totalmente a visibilidade. E aí, os olhos estão voltados exatamente para esse controle, para esse instrumento chamado controle de atitude.
E se de repente o negócio começar a virar, significa que o avião está virando, ele está inclinado. Se em algum momento ficar o marrom para cima, o azul para baixo, o avião está de ponta cabeça. Ele vai identificar isso por ali. Nesse momento, a importância desse instrumento. Mas aí eu falando com ele, eu falei assim, escuta, e a torre? Porque eu queria pregar sobre a torre aqui hoje. E a torre? E entre muitas coisas que nós conversamos, uma coisa importante que eu gravei é principalmente a situação quando há uma emergência. Como o piloto é dependente da torre, a torre de comando, a torre vai dizer para ele. Existem situações que o piloto fica totalmente sem saber o que fazer. Existem circunstâncias que o piloto, inclusive, pode perder a comunicação. Os instrumentos podem dar problema, pode ter uma pane. E aí, ele vai chamar a torre, e a torre vai como que pilotar para ele. E aí ele vai ter que ouvir o que a torre disser, olha, desça tantos pés, vá para a direita, vá para a esquerda, enfim, vai dar todas as dimensões, todas as direções, vai dar toda a orientação para que o piloto ali a cega, sem enxergar, sem saber, ou sem ter noção do que está acontecendo, ele vai ouvir o comando, e ele vai dar segurança para a aeronave, para que ele possa ir para o destino certo. Eu só pedi que quando a gente voasse com ele, a gente não tivesse a emergência. Aí também, nem tanto. Queridos, é disso que nós entramos e vamos falar aqui agora. Situações da nossa vida, que nós chamamos como situações de emergência. Situações em que nós perdemos o controle. Situações onde nós não sabemos o que fazer. Situações em que mesmo que você tenha uma capacidade, mesmo que você tenha uma formação, há momentos da nossa vida que nós ficamos totalmente inoperantes. Nós ficamos totalmente sem força, sem direção. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da torre forte para nos ensinar, para nos mostrar o que fazer. E eu quero falar somente de 3 dessas batalhas aqui, das muitas que poderia ser falado. A primeira delas, eu chamo de medo. Ou, mais especificamente, o medo do fracasso. O medo do fracasso. Muitas pessoas não tomam uma atitude na vida simplesmente pelo medo de errar. Ou uma pesquisa que foi feita diz que mais de 90% de projetos que não foram executados, que não foram colocados em prática, não foram executados por causa do medo de errar. Não foi porque a pessoa não tinha recurso, não foi porque a pessoa não sabia exatamente o que fazer, eles não fizeram, porque estavam com medo. E você pode dizer, pastor, isso é uma batalha? Isso é uma guerra? Sim, porque é uma batalha que muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos, nós travamos. Quantas pessoas, quando erram em alguma circunstância, quando falham em alguma coisa, a primeira coisa que ele diz assim, nunca mais. Talvez você já disse isso. Nunca mais quero fazer isso. Nunca mais quero me envolver com ninguém. Nunca mais quero me envolver com esse tipo de coisa. Nunca mais quero ir para a igreja. Nunca mais quero voltar a estudar. Medo do fracasso. Ou o fracasso provocou nessa pessoa, o erro, uma falha, um problema, causou nessa pessoa um medo que o paralisa e que não lhe dá força para fazer mais nada. Mas, queridos, é importante nós sabermos aceitar as nossas falhas de uma forma positiva. Você tem que acreditar e você tem que saber que você tem direito de errar. Assim como você tem direito de acertar. Errar é um direito nosso, querido. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante. É que muitas vezes, esse medo de errar, esse medo de falhar, está ligado à questão do sofrimento. O ser humano tem um problema com essa história de sofrimento. Eu imagino, tem uma carta de Paulo que ele escreve para um discípulo dele chamado Timóteo. E ele faz um convite para o Timóteo. E o convite dele é, Timóteo,
vem sofrer comigo. Você imagina você receber um convite desse? Você recebe lá um cartão lindo, uma correspondência bonita pelo correio, mas ela não veio de qualquer maneira, é aquela que você tem que assinar para receber, sabe? Você assina, uau, o que será que chegou aqui? Aí você abre um cartão lindo, com bordas douradas, emoldurado, escrito com letras góticas. Ai, você está encantado. Aí quando você começa a ler, querido Senhor, temos a honra de convidá-lo para vir sofrer conosco. Eu vou lá, peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Sofrer? Você está me convidando para ir sofrer? Pois é, Paulo escreve para Timóteo, vem sofrer comigo as aflições desse tempo presente, como um bom soldado de Jesus Cristo, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vem sofrer comigo. O medo de errar, muitas vezes e quase sempre, está ligado a essa ideia de sofrimento. E o que eu li, que eu achei bonito, é isso, ó. É impossível ter sucesso sem sofrimento. É impossível ter sucesso sem sofrimento. Se você tem sucesso, está tendo sucesso e não sofre, alguém sofreu por você, ou está sofrendo. Se você está sofrendo sem sucesso, talvez alguém pode ter sucesso por você, mas não existe sucesso sem sofrimento. Eu falei isso para algumas pessoas aqui, ele falou, eu quero descobrir quem é que está tendo sucesso com o meu sofrimento. Todo sucesso demanda sofrimento. Eu quero permitir aqui, pastor Reis, a gente quer lembrar alguns anos atrás, os papos que a gente batia na faculdade. Eu estava fazendo a faculdade de Direito, e as barras, os sofrimentos que a gente estava enfrentando, ele muito mais do que eu. Era um funileiro, filho de pastor, mas não de pastor rico, de pastor arrancador de toco, que eles abrem trabalho e tudo mais, sonhando em fazer direito. Estudando à noite, com dificuldade, enfrentando problemas, mas no meio dessas coisas todas veio uma enfermidade que quase ceifou-lhe a vida, teve que ficar afastado do trabalho. E quantas vezes a gente conversava, a gente tentou se ajudar um ao outro ali naquele momento, mas ele enfrentou a dificuldade. Ele teve sucesso. Hoje ele tem um escritório conceituado, é conhecido aqui na cidade e tudo mais. Mas, queridos, houve um sofrimento. Não existe sucesso sem sofrimento. Depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, fale com ele. Às vezes você está olhando para uma pessoa que conquistou alguma coisa, conquistou algo na vida, e você diz assim, uau, que cara de sorte. Que cara de sorte. Esses dias um pastor amigo meu disse para um outro pastor que foi lá na igreja dele, cara, Marquinhos é um cara de sorte, hein, meu? A igreja lá está uma benção, hein? Eu falei, deixa assim. Cara de sorte, bom. As pessoas não entendem o que é o sofrimento. Não entendem tudo que você passou. Quanto você semeou, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, diz o Salmo, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não existe sucesso, querido, sem sofrimento. Tem uma poesia de um autor desconhecido, permita aqui o meu momento poético. Não sou o Tiago Grulha, então eu leio a coisa dos outros. Rir é arriscar a parecer tolo. Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. Ajudar o outro é arriscar-se a se envolver. Expor seus sentimentos é arriscar-se a expor seu verdadeiro eu. Colocar suas ideias, seus sonhos diante da multidão é arriscar perder essas ideias. Amar é arriscar não ter o amor respondido. Viver é arriscar morrer. Esperar é arriscar não ter esperança. Tentar é arriscar falhar. O grande erro na vida é não arriscar nada. Por isso, não tenha medo. Agora, quando nós olhamos isso,
da perspectiva bíblica, eu mudaria a palavra risco para passo de fé. Porque se nós temos uma torre forte, que é o nome do Senhor, já não existe risco, existe passos de fé, atitudes de fé, ações baseadas na confiança que nós temos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Deixa eu contar uma historinha rapidinho para você aqui. Um pesquisador, ele quis fazer um teste sobre essa questão do medo do fracasso. E ele pegou 3 macaquinhos e colocou numa sala fechada. No meio da sala tinha um poste. E lá, bem no alto do poste, tinha uma penca de banana. Madurinha. Quando ele soltou os 3 macaquinhos, imediatamente eles foram para aquele poste e foram subindo rapidamente. Mas quando eles estavam chegando a poucos centímetros de alcançar a banana, um jato de água muito forte veio contra eles. Eles lutaram contra aquele jato de água, mas não conseguiram, caíram. Aí eles paravam e reuniam as forças e tentavam subir novamente. Um jato de água vinha contra eles e depois eles cansaram e desistiram. No outro dia, aquele pesquisador tirou um dos macaquinhos e pôs um outro macaquinho que não tinha passado pela prova do jato de água. Aquele macaquinho imediatamente foi para subir no poste, mas os outros 2 vieram, agarraram, seguraram e não deixaram ele subir, mostrando que havia um empecilho, que havia uma dificuldade. Ele não subiu. No outro dia ele tirou mais um macaquinho. E agora tinha 2 que não tinham passado pela prova da água, e só um que tinha passado. E aquele macaquinho, quando entrou, foi imediatamente para o poste, e quando foi subir, os outros 2 vieram e seguraram. E um dos que estava segurando nunca tinha enfrentado a água, o jato de água, e segurou e não deixou subir. No outro dia, ele tirou o único que tinha passado pela prova da água. E quando ele entrou, ele foi imediatamente para subir no poste, mas os outros 2 vieram, embora nunca tivesse passado pela água. Seguraram ele, não o deixaram subir, dizendo ou mostrando para ele, é impossível, você não vai conseguir. E os macaquinhos ficaram ali vários dias, olhando para a penca de banana, mas não se arriscavam a subir nela. Muitas vezes nós nos comportamos na vida desse jeito. Você vai fazer alguma coisa, alguém diz assim, ó, alguém já fez isso aí, não deu certo. Seu tio foi lá, falhou. Alguém tentou e não conseguiu. Ah, na sua família não tem ninguém que fez faculdade. Ah, olha na sua família, não tem ninguém que é bem-sucedido. Ah, isso é uma maldição hereditária. Esse foi o nome que deram aí no evangeliquez. Querido, não tem maldição contra a sua vida. Você tem uma torre forte, que você pode ir para ela e encontrar segurança, e enfrentar sim, e vencer sim, e triunfar nos momentos das dificuldades. A segunda batalha que eu diria aqui é a antecipação do desânimo. A antecipação do desânimo é estar desanimado. Mesmo que você obteve sucesso em alguma coisa, vem o desânimo. Um exemplo clássico disso é um chamado herói da Bíblia, o Elias. O Elias é daqueles caras que conseguiu sucesso. Ele enfrentou uma batalha no monte de Israel chamado Monte Carmelo. Os profetas do ídolo Baal e de Acera reuniram-se para um desafio para provar quem era o Deus verdadeiro. E o teste de Elias, muitos que já leram esse texto sabem, era construir o altar, pôr o holocausto sobre o altar, pôr a lenha sobre o altar, mas não podia pôr fogo. Eles iam clamar ao Deus, ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, queimando o holocausto, a lenha, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal não conseguiram. O Elias foi lá, falou, está muito fácil. Faz uns buracos em volta dos trem aí, e joga água. 4 cântaros de água foi jogado. E aí então ele clamou a Deus. Ele disse, Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. E diz que desceu fogo do céu, e o fogo consumiu o animal, a lenha, as pedras, e lambeu água, e até a terra consumiu tudo. Ah, o Elias se tornou herói nacional. Ele estava por cima, o nome dele era falado. O pessoal pôs no YouTube, e pôs no Facebook, e mandava o WhatsApp. O Elias, é o cara, e os filminhos do Elias rolando, tal, até que uma mulher, a rainha, viu aquilo e falou assim, vai acontecer com você amanhã, nessa hora. Você vai estar morto, cara. O Elias desanimou. Teve medo.
fugiu para o deserto. E aí, tem 4 elementos do desânimo. Primeiro, o desânimo machuca a nossa autoimagem. Olha o que Elias diz: entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele diz assim: já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O homem que tinha feito descer fogo do céu, está orando a Deus e pedindo para Deus tirar a vida dele, porque ele não era nada, porque ele não era melhor do que ninguém, ele não era na verdade ninguém. Desânimo. O desânimo nos faz fugir de nossas responsabilidades. O Elias entrou, caminhou pelo deserto, entrou numa caverna. 1 Reis 19, 9 diz assim: entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Você está fugindo das suas responsabilidades. O desânimo faz a gente culpar os outros. Pessoas desanimadas são pessoas que estão culpando todo mundo, todos, pelos seus desastres, pelo aquilo que ele está passando. Olha o que Elias falou, versículo 10 do capítulo 19. Ele respondeu: eu, Elias, eu tenho, na verdade, sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, ao contrário de mim, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão tentando me matar. O desânimo nos faz ver os fatos distorcidos. O Elias disse assim: só eu fiquei, Senhor. Só ficou ele, e ele estava pedindo para tirar ele também, não ia ficar ninguém. Mas quando o Senhor se apresentou, ele falou: Elias, você acha que ficou só você? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Eu fiz sobrar, o Senhor, eu fiz sobrar em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram, 7.000. Está vendo? O desânimo faz a gente ver as coisas distorcidas. É só eu que trabalho aqui nessa casa, só eu que faço alguma coisa, só eu que estou preocupado. Tudo sou eu, tudo é comigo, eu que tenho que fazer tudo. Não tem mais ninguém honesto nesse mundo, não tem mais gente direita. A mulher que teve problema no casamento, homem nenhum presta. O homem que teve problema, mulher é tudo igual. Vem nos fatos distorcidos. Casamento é uma desgraça. Casamento é uma prisão. Casamento é não sei o quê. Porque você está vendo os fatos distorcidos e pela perspectiva do desânimo. Mas o Senhor diz para Elias: Elias, você acha que é só você? Eu tenho uma outra estatística. Eu tenho 7.000 que eu preservei. Você acha que é só você que está fazendo alguma coisa? Eu estou trabalhando, Elias. Aleluia. Você trabalhou e ficou só você. Eu estou trabalhando e tenho 7.000 comigo. Ei, irmão, Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está agindo no mundo. Deus não está parado. A ação dele você pode não estar vendo, mas ele está fazendo. Deus está em ação neste mundo. Terceiro, guerra, batalha que enfrentamos. A presença dos problemas. Quem não tem problemas? A vida é cheia de problemas. Nós devemos estar preparados para ele. Sempre preparados para enfrentar problemas. É como aquele menino que foi para a universidade. O pai investiu nele, vendeu até coisas que não tinha e mandou o menino para a universidade. Mas quando chegou lá, ele foi um desastre. As notas dele foram baixas, ele não conseguiu os índices necessários. Por fim, teve que ir embora da faculdade. Então, antes de ir embora, ele mandou um telegrama para a mãe dele, dizendo assim: notas muito baixas, expulso da faculdade, prepare o papai. No outro dia, ele recebeu um telegrama da mãe: papai preparado, prepare-se você. É por aí. Nós vamos enfrentar problemas, queridos.
Temos que estar preparados para ele. Todas as pessoas têm problemas. Inclusive, ou talvez, principalmente, os cristãos. Paulo escreveu para Timóteo: de fato, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não existe lugares sem problemas. Eu vou mudar de São Carlos. São Carlos, oh de Deus, aqui nada dá certo. Eu vou para outro lugar, aí ali vai ser o paraíso. Talvez você está pensando em mudar para Nova Zelândia. Querido, eu quero dizer para você que na Nova Zelândia existem problemas. Tem alguém aqui pensando em ir para Nova Zelândia, só para saber? É que eu conversei com um menino que a irmã dele vai para Nova Zelândia, e eu estou falando isso. Eu não imaginava que alguém quisesse ir para Nova Zelândia, mas ela queria ir. Ei, não existe lugar no mundo onde não existe problemas. A nível de igreja, não existe igreja onde você não vai ter problema. Talvez você até seja de outra igreja e veio aqui hoje e tal, e você olhou a igreja e falou assim: é esta igreja não tem problema. Deixa-me decepcionar. Tem problemas, tem pessoas problemáticas e tudo mais. Um dos primeiros problemas dessa igreja é o pastor dela. Você já vai perceber logo. Ei, pode ser que o problema que você esteja enfrentando seja um problema de crítica, de perseguição. Talvez você está sendo perseguido. Dá uma olhadinha para Jesus. Jesus foi criticado. Jesus foi perseguido. Chamaram ele de comilão, de beberrão. Chamaram ele de amigo de pecadores. Chamaram ele de samaritano. E falar para um judeu que ele era samaritano era uma ofensa muito grave naquele tempo. Por fim, chegaram a chamar Jesus de endemoniado. E isso foi num dia bom, quando ele estava expulsando demônios. O que vão dizer de nós? O que vai falar da gente, queridos? Talvez você esteja passando por perseguições. E aí, eu te dou a receita de Jesus para isso, descrita em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, até o versículo 48, ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele, o Pai, faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E Jesus podia dizer isso com conhecimento de causa. Eu termino usando um texto aqui de Atos, no capítulo 4, versículo 9 ao versículo 31, que eu chamaria de 4 regras da torre. 4 questões que nós temos que observar quando nós estivermos e quando houver situação de lutas e dificuldades na nossa vida. Esse texto de Atos, capítulo 4, queridos, fala de um evento que aconteceu com a igreja primitiva, a igreja que estava iniciando. Essa igreja viveu um avivamento muito grande. Muitas pessoas estavam aceitando a Cristo, eles estavam sendo batizadas, essas pessoas estavam se unindo à igreja, e estava uma bênção. Aquela coisa tipo assim, uau, que maravilha. Mas de repente, eles começaram a sofrer perseguição das autoridades. E eles pegaram o pastor da igreja, o Pedro e o Tiago, e levaram eles para a prisão. E eles foram açoitados. Eles foram interrogados. E depois deram uma ordem para eles: nós vamos liberar vocês. Vocês vão sair daqui. Mas vocês têm que fazer uma promessa: que vocês não vão mais falar sobre esse Jesus. Vocês não vão falar mais sobre esse nome de Jesus. Eles saíram da presença da autoridade, chegaram lá onde estava a igreja estava reunida, contaram o que tinha acontecido, e aí então eles fizeram uma oração. E essa oração é que eu chamo que é correr para a torre.
para a torre forte. Diz assim, capítulo 4, versículo 29, a primeira parte da oração que eles fizeram é: agora, Senhor, considera as ameaças dele. Essa primeira regra da torre fala: entenda que Deus vê os seus problemas. Deus considera os seus problemas. Deus se importa com os seus problemas. Deus conhece os teus problemas. Deus sabe o que você está passando. Deus está atuando nas suas dificuldades. Eles oram: Senhor, vê, considera as ameaças que eles estão fazendo. Saiba disso. Primeira regra da torre é: Deus sabe o que você está passando. Creia nisso, acredite nisso. Deus não está isento, Deus está ativo, Deus está olhando. Segunda regra da torre é: peça que Deus te dê capacitação. Peça que Deus capacite você. Olha o que eles oraram: capacita, Senhor, os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Irmãos, se fosse eu, ou talvez se fosse a maioria de nós, a oração que nós faríamos é a seguinte: Senhor, considera o que eles estão fazendo. Acaba com esse pessoal. Tira essa perseguição, Senhor. Não deixa eles perseguir mais a gente, Senhor. Quebra a perna deles, Pai. Ou mesmo que você não pedisse para quebrar a perna deles, você ia pedir: Senhor, muda esse quadro. Nós não podemos ser perseguidos. Nós somos filhos teus, Senhor. O Senhor é um Pai tão bonzinho, tão amoroso. Senhor, nós somos seus filhinhos queridos. Ajuda aí a gente. Senhor, existe tanta promessa na tua palavra, uma promessa para todo dia. Senhor, tira esse sofrimento. Mas eles não pediram para Deus tirar o sofrimento. A oração deles foi: Senhor, capacita-nos, para que nós tenhamos mais ousadia, para que nós possamos ser mais ousados, para que nós possamos falar poderosamente, Senhor. Eles não pediram alívio, querido. Eles estão correndo para a torre forte. Terceira regra da torre: acredite que Deus está operando um milagre. Olha o que eles oraram, versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome santo de Jesus. Bom, pastor, aqui eles pediram um milagre. Mas até quando eles pediram o milagre, foi diferente. Porque o milagre que eles pediram não foi o livramento deles. O milagre que eles pediram foi que Deus agisse naquilo que eles não podiam fazer. Eles pediram capacidade para com mais ousadia pregar a palavra do Senhor. E aí Deus ia cooperar com eles fazendo o quê? Curando pessoas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Em outras palavras, eles não estão dizendo para Deus fazer um milagre neles. Eles estão pedindo para Deus fazer um milagre através deles. Eles estão dizendo: Senhor, na hora dessa perseguição, na hora desses problemas que nós estamos enfrentando, nessa dificuldade, usa a nossa vida como um agente de milagres para as outras pessoas. Amém, Jesus. Cara, isso é muito louco, irmão. Pensa nisso. Você está enfrentando um problema, você está passando uma crise, você está sofrendo uma perseguição, você está sendo criticado, as pessoas estão te apontando, você está sufocado, e você ora: Deus, usa-me para operar milagres em vida de pessoas que estão ao meu redor. Você está entendendo isso, sim ou não? Ei, quarta regra da torre: seja cheio do Espírito Santo. Versículo 31, depois de orarem, de fazer esse tipo de oração, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Isso está escrito na Bíblia, viu, querido? Isso aqui não é um culto de reteté que teve na casa da irmã Luísa. Aqui estou falando de um culto em Atos dos Apóstolos. Estou falando de igreja primitiva. Os irmãos estão orando, e quando eles fazem a oração, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você pode ser incrédulo e não acreditar nisso, mas quando os fiéis do Senhor clamam a Ele, pedem ousadia e oram, o Senhor faz tremer lugar. O Senhor é poderoso para fazer isso. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E sabe o que eles fizeram? Anunciavam
corajosamente a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Ei, eles tinham recebido uma ordem: eu vou liberar vocês, vão embora daqui e não falem mais nesse nome de Jesus. Não falem mais dessa palavra. Mas eles foram para a torre forte, e lá eles foram cheios do Espírito Santo, e sabe o que eles fizeram? Começaram a anunciar com mais ousadia e corajosamente a palavra do Senhor. Eles foram fazer o que Deus tinha mandado. Ei, a capacitação do Espírito Santo de Deus na sua vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você busca ser cheio do Espírito Santo, quando você busca que Deus encha a sua vida, quando você busca que Deus capacite a sua vida, quando a unção do Espírito Santo vem sobre você, querido, você pode estar enfrentando problemas, você pode estar enfrentando dificuldades, você está passando crises aí fora, mas você tem a ousadia do Espírito, nada e ninguém te detém, você vai em frente, você enfrenta os problemas, você enfrenta as dificuldades, você será usado como um instrumento de bênçãos de Deus. Ir para a torre não significa que os problemas acabam. Ir para a torre é encontrar proteção em meio aos problemas. Ir para a torre é encontrar abrigo em um Deus que está junto com você nas suas dificuldades. Amém? Eu gostaria que você, em nome de Jesus, compreendesse essa verdade bíblica. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que fazer uma viagem que ele queria fazer, mas não do jeito que ele fez. Ele tinha um desejo muito grande de ir para Roma. Ele queria pregar o evangelho em Roma. Mas ele era prisioneiro. E aí, então, ele apelou para o tribunal em Roma. Ele queria se apresentar diante do imperador. Ele queria ser julgado, mas não queria qualquer juiz. Ele queria o imperador. Ninguém era louco de fazer isso. Mas Paulo queria ir para Roma. Ele aproveitou a oportunidade. E nessa viagem, houve uma grande tempestade. Ventos terríveis, chuva muito forte. Chegou ao ponto, depois de 29 dias, que todos já tinham desanimado. Eles já tinham entregue os pontos. Os marinheiros não tinham mais condições. Paulo era um prisioneiro. Estava preso. Ele não era ninguém naquele navio. Ele era prisioneiro. Mas ele não se colocou na condição de prisioneiro. Ele se posicionou diante daqueles homens. Disse assim: ei pessoal, escuta aqui, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Não desanime o coração de vocês. Não fique olhando para isso. Tem o seguinte: ninguém vai morrer. Vai perder tudo. A carga, navio, vai acabar tudo. Mas ninguém vai morrer. Essa noite o anjo do Senhor apareceu para mim e falou que assim como eu testifiquei dele lá em Jerusalém, na Judéia, eu vou testificar do nome dele em Roma. Então fique tranquilo, eu vou chegar vivo lá e vocês também. Está entendendo que é alguém que vai para a torre? E é o interessante, queridos, que aqui no caso de Paulo, o mar não abriu, o vento não acalmou, eles não andaram por cima da água, porque tem uma música que fala assim: o mar vai abrir, se o mar não abrir, você vai andar por cima da água, e não... As pessoas só querem isso. Escuta, mas e navegar, você não quer? E nadar, você não quer? E enfrentar as ondas, você não quer não? Não, abre o mar aí, terra seca. Ou então eu quero andar em cima das águas. É na unção de Deus. A unção de Deus não é para isso. A unção de Deus é para você viver no meio dos problemas, das dificuldades, das oposições, dos sofrimentos, das lutas, das perseguições, das críticas, de tudo isso. O navio que Paulo estava espedaçou. E sabe quando eles chegaram? Agarrados a pedaços do navio, destroços do navio. Eles se agarraram àqueles pedaços de tábua, e um que não sabia nadar puxou o outro. Todo mundo chegou vivo lá na praia. Ei, o nome do Senhor é uma torre forte, mas nós temos que correr para ela. A torre não vai vir no seu pé não, querido. Corre para ela. Está passando lutas,
dificuldades, corre para a torre. Vai para a torre. Hoje mesmo, vai para o nome do Senhor, busca o Senhor, batalhe, luta. Ah, pastor, o mar vai abrir? Não sei se vai abrir. Eu vou andar por cima das águas? Possivelmente não. Mas se você pedir a Deus, Ele vai te capacitar para você enfrentar as ondas, para você enfrentar os ventos contrários, para você enfrentar as dificuldades. Nem que seja agarrado em destroço de navio, você vai ter vitória quando você vai para o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra falou forte ao teu coração. E se em tempo de crise, de dificuldade, você precisa de um refúgio, esse refúgio é o Senhor. Antes de orar, só lembrando para vocês que o nosso culto de terça-feira agora será realizado às quartas-feiras. O culto da vitória, às quartas-feiras, às 20 horas. Quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança agora, meu Deus, o teu filho, a tua filha, esta família que assiste essa programação, que está num tempo de luta, de dificuldade, de prova, de adversidade, mas aprendemos através da tua palavra que o Senhor é a nossa torre forte. Ajuda-nos, abriga-nos, nos dá segurança, Senhor, em meio às calamidades, e acrescenta nossa fé para sofrer, meu Deus, e resistir à pressão da vida. Pedimos a tua bênção de salvação, de cura, de libertação sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, e todos esses, Senhor, sejam refugiados em ti e vejam a tua bênção, vejam a tua proteção, vejam o teu cuidado sobre a vida deles. É o que nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, crendo na tua grande vitória para as nossas vidas. É o que nós te agradecemos, para teu louvor e glória. Amém. Fique conosco e até o próximo programa, para a glória do Senhor.